vamos falar da capacidade do ser humano inventar formas diversas de ser humano. Nós somos animais, temos instintos, buscamos sobreviver, mas também somos culturais. E o que significa ser cultural? Significa inventar jeitos de se comunicar, como o jeito que você foi abordado neste texto. Significa também criar jeitos para comer, vestir, namorar, para ser e estar no mundo, enfim. Vamos refletir sobre isto. Natureza. A natureza, em linhas bastante gerais, é considerado o plano da não-liberdade, daquilo que é da forma que é e que não pode ser de outro jeito. Compreenda, quando abordamos o termo natureza na filosofia e na sociologia não estamos pensando apenas na fauna e na flora. Estamos pensando na lógica que rege a vida em termos biológicos, físicos, químicos. A árvore é árvore. Se determinada árvore for uma jabuticabeira, não produzirá manga, pois é da natureza dela produzir jabuticaba e isso ocorrerá caso haja solo e condição climática favoráveis. Por mais comum que seja associar a imagem do pássaro voando com a ideia de liberdade, esta relação não parece correta pois o voo do pássaro não ocorre por escolha dele. Ele voa por determinação instintiva. O pássaro voa de acordo com as características genéticas de sua espécie. Nós somos natureza na medida em que somos corpo, músculos, reflexos, hormônios. Somos natureza na medida que temos fome, sentimos frio e somos compostos por matéria orgânica. Com os avanços tecnológicos e científicos o ser humano se distanciou da natureza e se configurou como um ser não natural ou pelo menos antinatural. Em grande medida, isto ocorreu para justificar o domínio do ser humano racional sobre a natureza selvagem, irracional. Um dos principais motivos da crise ambiental é este divórcio da humanidade com a natureza, com a sua própria natureza e com o mundo natural. Cultura. A palavra cultura vem do latim colere, e significa cultivar. Enquanto a natureza é o plano da não-liberdade, da não-mudança, a cultura é o plano da mudança e da liberdade. Dos valores às instituições, da linguagem aos papéis de gênero, do jeito de comer ao jeito de amar, tudo é cultural. Você já percebeu como a cultura é diversa? Arroz e feijão são a base da mesa brasileira, mas não é assim em todos os países. E dentro de um mesmo país há pluralidade cultural também. Na culinária, na arte, no dialeto o Brasil exibe uma multiplicidade de formas. Em Minas, por exemplo, o nosso jeito de falar, de acolher as pessoas, de oferecer um cafezinho com pão de queijo ou broa de fubá, compõe um dos aspectos do patrimônio cultural de Minas Gerais. Em outras regiões do país há outros dialetos, outras culinárias e outros costumes. Biologicamente nós, animais humanos, possuímos características semelhantes, certo? O que nos faz tão diferentes? Nós somos natureza, mas não somos só natureza. Somos seres culturais também. Por sermos culturais inventamos diversas formas de ser e estar no mundo com os outros. A cultura não é composta apenas de aspectos positivos. Todas as formas de discriminação e preconceito como sexismo, racismo, xenofobia são construções culturais também. Ninguém nasce preconceituoso, racista, machista. Contudo, existe um movimento para naturalizar estes aspectos discriminatórios da cultura. Alguns grupos se beneficiam desta empreitada de naturalizar o que é cultural. Por exemplo, costuma-se dizer que educar é uma característica da natureza feminina para desobrigar os homens desta responsabilidade. Outros dizem que é da natureza do povo indígena ser preguiçoso, para justificar a supressão de suas terras e a dizimação de sua cultura como ocorreu no período da colonização e ocorre até hoje. Outros ainda dizem ser natural a desigualdade social, a pobreza, pois desfrutam dos benefícios de pertencer a uma classe social privilegiada. Mas tudo isto é cultural, ou seja, foi inventado e pode ser transformado ou negado, e nestes casos deve ser. Naturalizar aquilo que é cultural, nestes casos, é uma empreitada daqueles que não querem mudança para não perder o poder e manter privilégios. Linguagem. A linguagem simbólica é uma marca distintiva do ser humano. Através da linguagem é possível transcender, representar e ressignificar o mundo. Pela linguagem a humanidade criou novas leis e valores e não precisou obedecer apenas à lei da selva, às leis da natureza. Pela linguagem é possível transitar no espaço e no tempo. A linguagem é a roupa com as quais as ideias ganham visibilidade e podem ser complexificadas e compartilhadas.
Tente pensar em algo sem utilizar um tipo de linguagem para representar este algo. Pense em hotel, sem pensar na palavra, no som ou em qualquer outra forma de representar a ideia de hotel. Impossível. O desenvolvimento da linguagem é o desenvolvimento do próprio pensamento, e o desenvolvimento do pensamento é a mola mestra do desenvolvimento e das mudanças que ocorram na humanidade. O homem sob este aspecto é um animal simbólico, e não lida com o mundo de forma direta. Ele lida com o mundo através dos filtros de compreensão criados pela linguagem humana. Alguns olham para o mundo com filtro religioso, outros através do filtro da economia, outros ainda através do filtro da arte. O certo é que todos nossos valores, ideias, perspectivas são construções linguísticas. Por isto a linguagem é o aspecto fundamental da cultura.